Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 7º capítulo, verso 43, com comentários e traduções pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, vamos continuar os ensinamentos do Avaduta Dattatreya, que está ensinando com base nos seus gurus da natureza. Então, a gente viu ele tirando ensinamentos espirituais na aula passada sobre o céu, sobre o ar, né? Sobre o éter. E agora ele vai falar sobre o vento. Então vamos tentar fazer juntos aqui. Tejovana Mayer Bhavir Megadir Vayunerite Nasprishyate nabastatvad Kala Shrishtir Gune Pumam Kala Shrishtir Gune Pumam Muito bem. Tejabana Mayer Bhavir Megadir Vayuneritahe Nasprishyate nabastatvad Kala Shrishtir Gune Puman. Muito bem, vou ler sozinho. Tejabana Mayer Bhavir Megadir Vayunerite Nasprishyate nabastatvad Kala Shrishtir Gune Puman. Tejaham fogo, água, Anam e terra, Maem consistindo em Bhavem por objetos, Megha Adhyem nuvens e assim por diante. Vayunam pelo vento. Irite que são sopradas. Nasprishyate não é tocado. Nabaha o céu etéreo. Tattvat da mesma maneira. Kala Shrishtem que foram enviados pelo tempo. Gunehem pelos modos da natureza. Puman uma pessoa. Embora o vento poderoso soprem nuvens e tempestades através do céu, este jamais se deixa envolver ou afetar por tais atividades. De forma semelhante, a alma espiritual não é alterada nem afetada mediante o contato com a natureza material. Embora a entidade viva entre num corpo constituído de terra, água e fogo, e embora seja impelida pelos três modos da natureza, criados pelo tempo eterno, sua natureza espiritual, eterna, jamais é afetada realmente. Vou repetir a tradução. Embora o vento poderoso sopre nuvens e tempestades através do céu, este jamais se deixa envolver ou afetar por tais atividades.
De forma semelhante, a alma espiritual não é alterada nem afetada mediante o contato com a natureza material. Embora a entidade viva entre num corpo constituído de terra, água e fogo, e embora seja impelida pelos três modos da natureza criados pelo tempo eterno, sua natureza espiritual eterna jamais é afetada realmente. Então este ensinamento é bem interessante e é parecido com aquele outro que a gente viu, mas a ideia usa de novo essa questão do vento, né? Então o vento, a gente vê aí o vento soprando no céu, e aí ele sopra nuvens, ele sopra chuva, em outro lugar ele está soprando, né, areia, neve, assim por diante, cinzas no vulcão. Mas o vento, de novo, assim, em termos técnicos, o vento não se envolve, quer dizer, ele sopra, passa por aquilo tudo e o vento é o vento não mudou porque ele está soprando isso, aquilo. A ideia é que o vento, como uma categoria, né, vento é vento e ele está lá, não mudou nada. Parece, você vê assim, não, agora é areia, não, agora é nuvem, agora é água, não, isso não é vento. A água é água e o vento é o vento. E assim também, a gente vai passando por aqui, aí ele usa esse exemplo dos modos da natureza material. Então, a natureza material, aí cria, né, os gunas. De acordo com os gunas, a gente cria toda uma natureza. E o que está empurrando a gente? O tempo. Então, o tempo eterno vai empurrando a gente e, de acordo com os modos da natureza, a gente vai, sabe, aparecendo de um jeito, aí aparece como uma mulher, aí você está desse jeito, é um rapaz, aí mãe. E aí parece que está assim, né, mudando toda hora, a cada instante. Né, e o cabelo crescendo, aí deixa de fazer barba, agora sou diferente. Mas a ideia é essa, que não, de fato a gente não está mudando nada. Né? Então, apesar que materialmente a gente só está mudando. Materialmente a gente não fica um instante igual. Né? As células estão lá loucamente fazendo 1 milhão de coisas por segundo. E a gente está, o cabelo crescendo, tá? Mas a gente e a alma, como é que ela fica nisso? Ela mudou? Ela foi afetada? Então a gente fala, não, mas eu não sou o corpo. Tá, mas isso aqui dentro? Isso aqui? A sua consciência está mudando? A sua mente está mudando? Como é que funciona isso? Então, como é que não está mudando a alma? Natália. Eu estava pensando sobre isso. Eu acho que não muda em relação à sua constituição, né? Mas existe toda a experiência que é necessário passar. Você acha que a alma está mudando, então? Como sempre, com Deus, assim, tudo é um paradoxo, né? Então, sim e não, na verdade. Constitucionalmente, acho que não. Mas existe alguma coisa que está ou adicionando, ou... A sua alma? Não sei, eu não Olha sei só. dizer. E aí, Bruno? Mas constitucionalmente, eu acho que não. A gente falou isso no Bhagavad Gita, né? No capítulo 13. A alma é eterna e pura, imutável. Aham. Exatamente. Mas existe um lado, como ela disse também, que essa coisa de adquirir conhecimento e consciência de Krishna, O que está mudando? onde ela está mudando. Onde Exatamente, vai se não é, isso, né? se a gente carrega isso de um corpo para outro, de nascer e morte, E aí, está mudando a alma? talvez o espírito, o corpo sutil. Ah, então o que está mudando? Não sei. O que está mudando é a cobertura da alma pura. Você mesmo com a alma não está mudando nada. O que está mudando você está do mesmo jeito, é realmente ser imutável, você não mudou nada. Mas o que muda é a consciência material que está sendo, porque a matéria está mudando e a sua consciência que encobre a alma está mudando. Mas o que a gente está fazendo quando a gente está desenvolvendo vida espiritual? Quem pode explicar? Temos essa consciência. O que a gente está fazendo com essa consciência material que encobre a alma?
A gente está reduzindo a cada vez mais, a gente está chegando ao ponto de não ter mais essa interferência. A alma se conecta com Deus. Exatamente, então a gente está se conectando e tá aquelas coisas que ainda estão lá, assim, para estar mudando, é a matéria, é uma identificação com a matéria, é a mente material, a inteligência material, isso é que está mudando. Mas a alma mesmo, a consciência é pura e essa é imutável. Então a alma não muda. Então o que muda é a forma de conexão com a super-alma. Pode falar assim, mas o que está mudando é a cobertura da alma, que é material. E é a cobertura, mente, corpo. O corpo está obviamente mudando, ninguém tem dúvida quanto a isso. Então é a coisa externa, e quando a gente está se autorrealizando, você está reduzindo esse grau de cobertura, por isso que vai dando uma estabilidade, uma paz, por isso que a autorrealização traz uma estabilidade e paz. Porque você vai se encontrando com o seu verdadeiro eu, a autorrealização, esse é o nome do negócio, né? E você, por isso você vai chegando mais perto do que realmente é, e por estar chegando mais perto do que realmente é, você tem menos flutuações, menos problemas, menos dores, menos, entendeu? Vai chegando naquela paz, aquele equilíbrio no nirvana. Tem essa palavra no Bhagavad Gita também, nirvana. O que significa nirvana? Nir, sem, vana, onda. Sem ondas, sem altos e baixos e problemas. Paz, tranquilidade, estabilidade. Porque você chegou, agora é o que é, o imutável. Seria o mesmo samadhi? É, nesse sentido, samadhi é a conexão intensa com Krishna, né, mantendo. Mas é isso. Ok? Então realmente é um pouco... Sim, claro. Se toda essa experiência não modifica a alma, qual é o motivo da alma ter essa descida? Por favor, alguém me explica. É porque você quis. Nossa, É. ainda não É. na minha cabeça isso. Se isso não atinge a alma, por que a alma desce? Por que ela vem? É, a gente Por que se ela enrola. entra Quando na você matéria? vem para a matéria, você se enrola todo. E aí a gente está desenrolando. Por isso que no Yoga Sutra você vai ver que no final Patanjali fala muito assim do reverter o processo. Ele usa essa expressão. Reverter o processo. A gente se enrolou na matéria, aí a gente começa a reverter o processo. Eu entender por que a gente se enrola no primeiro lugar. Ah, bom. Deve ser por evolução também. Mas Uma vez se que a alma não gente modifica, Não, a gente tem assim, tem diferentes explicações, mas a explicação é muito simples. Eu sempre falo assim, se você quer saber por que você está na matéria, é só você olhar agora, hoje. Só você olhar para a sua consciência hoje, nesse instante. Quem hoje ficou o dia inteiro pensando em Deus? Né? Quem ficou o dia inteiro, ininterruptamente, só focado em Krishna, só pensando em Krishna, só tudo fazendo só para Krishna. Você ficou em samadhi hoje. Né? A gente não ficou porque você estava lá pensando em eu, o que eu vou fazer, vou me divertir, né? Estava assim, com esquecimento, praticando um distanciamento, praticando um esquecimento de Deus. Então, esse mesmo esquecimento é que te trouxe para cá. Essa vontade de poder esquecer de Krishna. De poder fingir que você é o centro da realidade. De poder perseguir as suas vãs fantasias, longe de Deus. Essa é a ideia. E você veio fazendo isso e continua fazendo isso. Enquanto você estiver nessa plataforma de ficar completamente em samadhi, completamente focado em Krishna e fazendo tudo para... Enquanto você não estiver nessa, você continua nessa mentalidade. Então a razão que nos trouxe aqui é a mesma que nos mantém aqui. E quando você fala, não, agora não quero mais, você tá bom, então vamos embora. É assim, é literalmente assim, não quero, então vamos embora, pode voltar. Você veio porque quis, quer ir embora, pode ir embora. Interessante isso, né? Assim, é completamente a nossa escolha. Se você quiser voltar ao lar, voltar ao Supremo, diz que 9. Se você quiser outros, sabe, diz que 8. É assim. A gente discou 8,
ficou aqui e agora está lá. Toda hora está aberto ainda. Esse aqui é Disque 8. Quer voltar lá, Disque 9. E a gente está imutável. Ainda bem, né? A gente passa por isso tudo e não sofre nenhum arranhão, nenhum trauma. Se fosse, então. Não tem nenhum problema, a gente volta inteirinho. Ok. Alguma outra pergunta? Comentário? O que são gunas? Gunas. Os gunas são a energia material. Os 3 modos da energia material. Bondade, ignorância. Exatamente. Você lembra? Isso. Então tudo que está acontecendo aqui é a transformação da energia material, dos gunas. E a gente, ao identificar a consciência aqui encarnada, ela sofre a influência desses gunas, né? Impelida, assim, ela se envolve. Por isso que a gente tem esse cuidado de tentar ter uma vida em sattva, porque a gente está aqui sendo envolvido, ninguém escapa à influência dos gunas. Então a gente tem que tentar ter um estilo de vida apropriado para não se enrolar mais ainda, não perder a conexão mais ainda. Ok, significado pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Embora o céu pareça ser afetado pelos poderosos movimentos do vento, chuva, furacões, relâmpago, trovão, etc. Perfeito hoje, né, pessoal? O céu, sendo muito sutil, de fato não é afetado, mas é antes o cenário dessas atividades visíveis. Analogamente, embora o corpo e a mente materiais sofram inúmeras alterações, tais como nascimento e morte, felicidade e sofrimento, amor e ódio, a entidade viva eterna é um mero cenário para tais atividades. A alma espiritual, sendo sutilíssima, em verdade não é afetada. É apenas devido à identificação errônea com as atividades superficiais do corpo e da mente, que a alma tem de passar por terríveis misérias dentro do mundo material. A este respeito, Srila Madhvacharya ressaltou que a entidade viva individual tem de lutar para reavivar as suas qualidades espirituais divinas. A entidade viva é parte integrante da entidade suprema, chamada Krishna, e como tal, a alma individual é também um reservatório de qualidades divinas. A personalidade de Deus, contudo, naturalmente manifesta essas qualidades sem nenhum impedimento, ao passo que a alma condicionada tem de lutar para reavivar tais qualidades. Logo, embora tanto a personalidade de Deus quanto a personalidade da entidade viva sejam eternas e transcendentais, a personalidade de Deus é sempre suprema. Mediante a compreensão, acompanhada de inteligência lúcida, de todos esses fatos, a alma condicionada pode se elevar à plataforma espiritual. Então, uma vez que a gente se enrolou aqui na matéria, como todos nós aqui estamos enrolados, agora a gente tem que se esforçar para retomar, senão a gente continua sendo impelido pela energia material. Que a energia material, os gunas ou maya, é uma energia de Deus. E, portanto, ela tem um poder de dominar a alma individual. A gente não tem poder sobre os gunas. Mas a gente pode se esforçar e pedir ajuda de quem tem poder sobre os gunas, Krishna. E aí, gradualmente, se esforçando, a gente lutando, como diz aqui o verso, a gente consegue se desvencilhar dessa energia material. E gradualmente se iluminar. E quanto mais se ilumina, mais fácil fica o processo. Quanto mais você consegue, mais fácil fica fazer conexão. É uma curvazinha. Começa muito difícil e vai ficando cada vez mais fácil. E no final, não tem praticamente nenhum esforço seu. É automático, você já está automaticamente já completamente iluminado, conectado com a
transcendência, e você não tem mais atração, não tem mais vontade de se envolver com a matéria. Isso é um processo, mas no começo é muito difícil. No começo a gente tem que se esforçar e a gente tem que sempre, né, vigiar e orar. Tem que sempre manter um cuidado, porque senão você volta, você cai de novo. E aí interrompe o seu crescimento espiritual e você vai ter que esperar um outro momento para começar de novo a trilhar seu caminho de volta. Alguma dúvida, algum comentário? Verso 44. Ó rei, lembra que ele está conversando com o rei, o Avadhuta Dattatreya. Ó rei, a pessoa santa é tal qual a água, pois está livre de toda a contaminação. É gentil por natureza e, ao falar, cria uma bela vibração, como a da água fluente. Mediante o simples fato de ver, tocar ou ouvir semelhante pessoa santa, a entidade viva se purifica, assim como alguém fica limpo através do contato com a água pura. Logo, a pessoa santa, tal qual um lugar sagrado, purifica todos que entram em contato com ela, pois sempre canta as glórias do Senhor. Então, existe essa valorização na cultura védica, outras culturas também, valorização da pessoa santa, do devoto de Krishna. Por quê? É prático. Porque a gente vê na nossa vida mesmo, eu experimentei isso, todo mundo experimenta isso, que é nesse contato com um devoto, com uma pessoa santa, que a gente consegue ter o despertar espiritual, que a gente consegue avançar espiritualmente. Aquela pessoa, como a água limpa, ao tocar a água você sai um pouquinho mais limpo, a pessoa espiritualmente mais avançada que você vai te deixar um pouco mais limpo. Quando você entra em contato com ela, ela vai transmitir alguma coisa, algum conhecimento que vai te abrir e você vai fazer um passo a mais, dois, entendeu? Você vai avançar. Nem que seja um passinho, mas você vai... E como esse avanço espiritual é eterno, é um ganho eterno que se tem. Não é como tomar banho num rio, que você ficou limpo e depois já começa a ficar sujo de novo. Então é muito valorizado esse contato com pessoas santas. E aqui foi mencionado também o lugar sagrado. Por que o lugar sagrado? O lugar em si tem uma energia, realmente lugares sagrados, especiais, tem uma energia que você sente, mas é sutil. Mas o mais importante do lugar sagrado é que normalmente lá você vai encontrar pessoas santas. E aí nesse contato, ouvindo, e por quê? Aí está aqui no final, porque ela está sempre canta as glórias do Senhor. Ou seja, ela está falando de iluminação, está falando de Deus, está falando da alma. Então, você entra em contato com essa pessoa que está nesse processo, aí você tem a chance de absorver alguma coisa e avançar, e fazer um pouco mais de avanço. Por isso que sempre se valoriza a associação dos devotos, né? Todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. A associação dos devotos e o contato com outros devotos, especialmente aqueles que estão, né, mais avançados, que trilharam mais, que podem compartilhar alguma coisa. A gente sempre valoriza isso, porque é a oportunidade de crescer. E às vezes é místico, às vezes basta você ver assim, só de ver já ajuda, uma foto, tal. Mas o foco é a transmissão oral, a transmissão de conhecimento, a compartilhar dessa conexão. Isso é o mais importante, a coisa é prática. Você tem que ter esse compartilhar da conexão. Então aqui a pessoa santa é comparado à água, e aí tem umas outras coisinhas legais, né? A água faz aquele burburinho, né? Assim, né? Você vai perto de um córregozinho, aqui a gente tem vários... Aí faz aquele sonzinho agradável, relaxante, né? Então, assim também, a pessoa santa falando coisas agradáveis, bacanas, né? Que vai te ajudar a iluminar, isso também
traz uma paz para a nossa alma. E mais alguma dúvida? É simples a ideia. O significado. Mas intermediário é sempre necessário? Não, você vai se tornar... Direto? Não, você tem que tomar... Isso, boa pergunta. Você vai criar... Prabhupada, nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele falava assim, todo mundo tem que aprender a voar seu avião. Então a gente aqui tem uma escola, né? Mas você tem que... Tem que aprender. Você vai lá, vai ficar, vai aprender, mas uma hora dessas, né? Sim, cada um, ninguém vai te levar de volta. É uma boa pergunta essa, porque tem essa ideia às vezes que eu vou ficar lá e o guruzinho vai me carregar nas costas de volta ao lar, de volta ao Supremo. Não dá. Ele vai lá para te dar a vara mesmo, né? Vai te mostrar como fazer. É isso que o guru pode fazer. Ele te mostra como fazer, te mostra o caminho, te ajuda, te dá uma força. Mas você tem que trilhar o caminho. Depende de você. Tudo é aqui dentro, né? O que você está querendo? O que você está pensando? Onde você está? Então é bem prático mesmo. Você não precisa de um intermediário, senão que você quer entusiasmo, conhecimento, você quer fazer junto. É natural, né? Você gosta de dançar, é legal você estar com outras pessoas que dançam, né? Você gosta de cantar, tocar um instrumento, você gosta de se juntar com outros músicos. Então tem essa coisa, porque um se aprende do outro, faz junto você vai avançar mais. Então tem esse aspecto, mas, né? E quando você encontra, né, uma pessoa que está mais avançada, você vai aprender, mas você tem que fazer. No fundo, na vida espiritual, é você que tem que fazer. A gente sempre aprecia a associação com os devotos a vida inteira, né? Que a gente chega um momento e fala, não, agora já deu, sou incrível, não preciso de ninguém. Naturalmente a gente busca sempre a associação de devotos mais avançados, porque sempre tem mais, né? Mas o objetivo é cada um fazer a conexão e você se tornar uma pessoa santa, né? O objetivo aqui não é nada menos que cada um se tornar uma pessoa santa. Essa é a ideia. Esse é o convite. Que você vai iluminar outras pessoas. E você vai iluminar, né? Aí fica legal. Aí o mundo vai... Aí, cara, daquele lá que você iluminou, um deles, entendeu? Aí a coisa vai se estendendo. Significado. As palavras apam mitram, tal qual a água, também podem ser lidas como aghan mitram, o que significa que uma pessoa santa purifica todas as entidades vivas, aceitando-as como mitram, ou seus amigos pessoais, e as salva de suas reações pecaminosas, agat. A entidade viva condicionada comete o erro de se identificar com o corpo material grosseiro e a mente sutil, e assim cai da plataforma de conhecimento espiritual. O ser vivo condicionado sempre deseja o gozo dos sentidos materiais, e caso não o obtenha, ele fica irado. Às vezes fica tão obcecado pelo medo de perder seu desfrute mundano que entra num estado que se aproxima da loucura. A pessoa santa, porém, é como água pura, livre de toda a contaminação e capaz de purificar todas as coisas. Assim como a água pura é transparente, a pessoa santa manifesta transparentemente a personalidade de Deus dentro de seu coração. Este amor por Deus é o reservatório de toda a felicidade. A água produz uma vibração muito agradável ao fluir e descer em cascatas. E da mesma maneira, a vibração sonora do devoto puro do Senhor, que está saturado com as glórias do Senhor, é muito encantadora e bela. Logo, mediante o estudo da natureza da água, podem-se compreender os sintomas de um devoto puro do Senhor. Muito bonito, né? Muito poético. Ajuda a gente. Pode ver agora uma aguinha correndo assim e lembrar do devoto. Ajudar a se iluminar. Alguma dúvida, algum comentário? Vamos ler mais um verso. Verso 45.
As pessoas santas se tornam poderosas através da execução de austeridades. Sua consciência é inabalável, porque não tentam desfrutar nada dentro do mundo material. Tais sábios, naturalmente liberados, aceitam alimentos que lhes são oferecidos pelo destino. E se por acaso comem algum alimento contaminado, eles não são afetados, assim como o fogo que queima substâncias contaminadas que lhes são oferecidas. Então, na prática que a gente vai ver que está sendo seguida aqui pelo Avaduta, ele vivia uma prática, a palavra Avaduta significa isso, que a pessoa ia rodando pelo mundo, vocês vão lembrar, sem casa, sem nenhum cuidado com sua manutenção e simplesmente dormindo em qualquer lugar, enfim. Uma vida assim, rodando pelo mundo sem nada, sem posses. E aí eles viviam, às vezes nem pediam comida, esperavam alguém oferecer, assim, desse jeito, né? Muito desapego. Então, às vezes, né, nem sempre, como nessa prática aqui, que não é que a gente está recomendando que vocês façam, mas nessa prática de Avaduta, a pessoa aceitava um alimento e não dá para saber exatamente quem cozinhou, em que condição foi feito, né? Aí, então, às vezes, podia comer um alimento que não estava não só materialmente contaminado com alguma doença, mas também em termos de consciência, não era um alimento puro. Também podia ser um alimento que tinha alguma outra coisa errada. Mas no caso ele fala como a pessoa santa, ela vai se tornando muito forte pela prática da sua vida espiritual. Aqui está escrito assim, pela prática de austeridade. Tapas. Em sânscrito a palavra de austeridade é tapas. E tapas também significa fogo, por isso que está tendo esse exemplo aqui do fogo. Então, na prática espiritual, você vai de fato ficando mais forte, porque você está, né, fazendo essa conexão com Krishna, com Deus, então você consegue cada vez mais receber essa ajuda, esse canal, essa força divina, né? Seu corpo se torna um instrumento de sabedoria e poder divino cada vez mais. Então, com essa potência que vem da conexão espiritual, aí a pessoa não vai ser tão facilmente abalada. Quanto mais avanço você tem, mais forte você fica. E, não, de novo, não é ninguém, não deve praticar isso em casa. Mas aí tem exemplos de Prahlada Maharaj, aqui um menino santo de 5 anos de idade, que era completamente veneno de cobra, e nada podia afetar ele, já estava tão conectado que nada podia afetar ele. Eles tentam matar ele jogando ele numa montanha, com cobras, serpentes venenosas, com comida envenenada, e ele completamente inviolável já. Então esse é pra lá do Maharaj. Não tente fazer isso em casa. Mas, então é isso, a gente vai ficando cada vez mais forte, mais conectado, né? E essas coisas sutis assim não vão afetar a gente tanto, né? Essas energias assim ruins podem vir, né? Essas coisas não vão mais ter. Quanto mais elevada a pessoa, menos vai afetar. Assim como o fogo, né? Quanto mais poderoso é um fogo, quanto maior é um incêndio, né? Não imagina, você joga uma coisa lá, na hora queima, né? Não tem nenhum efeito. Ok. Significado. A palavra Udhara Bhajana indica que uma pessoa santa come só para manter o corpo e a alma juntos, e não para o gozo dos sentidos. Devem-se comer alimentos saborosos para manter a mente com boa disposição. Não se deve, porém, comer suntuosamente, porque isso produzirá desejo sexual e preguiça. A pessoa santa é sempre um perfeito cavalheiro, e jamais é cobiçosa ou luxuriosa. Embora Maya tente derrotá-la oferecendo-lhe diferentes engodos materiais, no final esses atrativos materiais são eles próprios derrotados pelo poder espiritual da pessoa santa. Portanto, jamais se deve
desrespeitar uma personalidade espiritualmente avançada. Deve-se antes adorá-la com reverência. Aproximar-se com displicência de uma personalidade consciente de Krishna é como aproximar-se descuidadosamente do fogo, que queima de imediato se não for bem manipulado. O Senhor não perdoa o maltratamento a um devoto puro. Então, aqui nesse significado tem algumas coisas interessantes. Primeiro, é comum, né? Tem a história de Buda, tem a história de Jesus, você vai encontrar várias histórias de grandes almas iluminadas no Bhagavatam que passam por esse processo de provação das tentações que são oferecidas, né? Tem uma coisa assim, entre aspas, engraçado na cultura védica, onde, ao ver um yogi avançando muito, as entidades, os devas, os próprios devas, Indra e a turma dele, né, Zeus, aquela turma, eles ficavam assim um pouco preocupados, porque sabia que aquela pessoa estava adquirindo muito poder, e como eles são meio ligados ao poder dele, são meio apegados, então meio que com medo da concorrência, né, que olha só, aquele cara vai ficar um yogi muito poderoso, e ele vai ter mais poder material que a gente. Então, como parte de um processo de também garantir que só almas realmente puras continuem avançando, eles se esforçavam para distrair aquele yogi. Então você vai ver várias histórias onde eles mandam assim encantamentos e às vezes belas mulheres celestiais e sons e brisas, sabe? Eles mandam assim, vamos ver se esse cara tá bom mesmo. E aí manda, o cara tá lá, né, no ashram dele, no meio dos Himalaias, tentando ficar conectado, aí manda, aí começam a aparecer esses seres maravilhosos assim, e música, sabe? Imagina, uma coisa bem celestial, assim, para ver se ele cai e fica com desejo, né? Então tem várias histórias assim. E tem umas histórias que ao tentar fazer isso, eles se queimam pelo poder, pelo tejas, o poder espiritual da pessoa. Só de tentar isso, ele já, né, se dá muito mal. Então aqui está usando esse exemplo assim, que tem nessa tentação, ela realmente sempre existe, e é legal a gente ficar ciente dela, a gente não deve fugir dessas coisas, assim, no sentido, a gente deve estar ciente que existem, né, esses prazeres do mundo material, e a gente deve sempre estar ciente do nosso nível real de desapego deles e o quão fraco, e para saber onde você está. Não, olha, eu estou aqui, eu sei que se chegar desse nível aqui, eu já não vou aguentar, eu vou me dar mal. Então você se cuida para evitar, né? Enquanto você continua a sua vida, para não atrapalhar a sua vida espiritual. Você fica ciente das suas limitações ou não perder o seu fluxo bacana, o seu progresso espiritual tão importante, tão valioso. Então você deve ficar ciente de onde que você está e evitar. Por isso que tem toda uma etiqueta assim nas tradições em geral, todas as tradições antigas da humanidade. Hoje em dia a gente está tentando abolir todas as tradições de bom senso, de etiqueta, né? Mas antigamente tinha esse cuidado, assim, então, né, as mulheres não sentavam muito perto dos homens, aquela coisa assim, para não correr o risco, para não atiçar, né? E aí, mas hoje em dia, né, a gente tem que viver com tudo, com convívio íntimo, com todo tipo de mulher, e as mulheres com roupas assim, cada vez, né? Aí os homens também, todo mundo está tentando enlouquecer o outro hoje em dia, né? Tá dando certo, né? Tá todo mundo meio louco. Mas a gente, pelo menos como espiritualista, fala assim, tá, né? Deixa eu tentar aqui, né? Enfim, pelo menos eu vou morar lá no Vale da Lua, ninguém vai me incomodar lá, né? Morar um pouco afastado. Então, pelo menos você tenta, né? Você não vai também para uma boate, você também não vai se intoxicar para ficar mais frouxo ainda do controle mental, né? Pelo menos você toma um pouco de cuidado. Né? Para você não perder o seu valioso avanço espiritual. Então, aqui é mencionado isso, que tem esse processo, né, das tentações e o sábio está lá. E Krishna, ele vai cuidar de lhe testar. Você pode ficar tranquilo que você vai ser testada sempre. E você, né,
Tem sempre como você ficar no caminho, né? Nunca, mesmo se você cair um pouquinho, depois você pode recuperar. Opa, peraí, ó, dei bobeira, redobra a atenção. Então é assim, faz parte do avanço espiritual. Faz parte a gente ficar, né, sentindo qualquer tentação, e depois elas vão ficando muito sutis na vida espiritual. Por exemplo, o desejo de reconhecimento, de fama, entendeu? Aí essas coisas vão, não é mais um desejo grosseiro de, sabe, sexo com qualquer mulher, ou de droga, ou de comer carne, mas de repente é uma coisa mais sutil, assim, de fama, de reconhecimento, de você ser reconhecido como um devoto mais avançado, de querer, aí você querer ter discípulos, e você querer acumular discípulos, já é um guru. Ah, quantos discípulos eu tenho? Ih, aquele guru tem 1000, eu só tenho 700. Ih, aquele guru tem 10.000 discípulos, eu vou ter que correr atrás, entendeu? Então essas coisas ficam lá, essas minhoquinhas ficam lá, e a pessoa vai ter que lidar com isso. E é dito nas nossas escrituras que aí o último é você se achar Deus. Ah, eu sou Deus. Eu sou não diferente de Deus, sou tão avançado que eu sou o próprio Senhor. Essa é a última tentação da alma avançada. Ok? Algum comentário, alguma pergunta? Ah, queria fazer uma perguntinha. Sim, por favor. Ainda em relação ao devoto puro, né? Que ele ingere os alimentos só para manutenção do corpo, mesmo se ele comer alguma coisa não vai atingir ele. É certo dizer que isso é por conta dos gunas, que ele não é mais tão influenciado pelos gunas, pela energia material? Ele está meio que suplantando a energia material? Sim. Mas tem um monte de gurus gordos. O sea, por más que você fale, parece que não funciona na própria gente, porque tem vários, eu tenho visto vários. Mas a gordura corporal não é só em relação ao corpo. Tem todo. Não é por comer que você engorda. É por comer, mas a manutenção da gordura no seu corpo pode ser por uma série de motivos, não só comer. Genética também, falta de exercício. Não, mas na nossa tradição, assim, o mestre espiritual de Prabhupada, o Bhaktisiddhanta, que era muito magrinho também a vida toda, ele pegava pesado com seus discípulos, né? E ele falava assim, discípulo gordo, ele falava, que é isso? Como é que você pode ser um espiritualista e ser gordo? Isso não combina, né? Hã? O pai dele. Já o pai dele tinha um barriguinho. Então, assim, sabe? Então tem isso. A gente não precisa pegar muito no pé, mas sim, a gente deve pensar, vem cá, estou comendo porque eu preciso comer, eu estou comendo só para gratificar os sentidos, né? Tem isso é um desafiozinho que fica para todo mundo. Tem uma fala de Prabhupada muito estranha até, que Prabhupada fala assim, muitos devotos já caíram em nome de Mahaprasada. A Prabhupada fala assim, entendeu? Assim, você fica caindo. Porque é isso, realmente se você come muito, de acordo com a Ayurveda, né? Quando você come muito, pressiona os órgãos, aí você fica com mais desejo, assim, também material em geral, desse luxúria. Prasada é o alimento sagrado. Mas aí Prabhupada fala, mesmo assim, em nome de alimentos, porque tudo a gente come, tudo bem, a gente fica gordo comendo prasada. Mas já é alguma coisa, né? Mas mesmo assim, você tem que, né? Realmente. Tem isso, né? E a definição de um guru dado no Néctar da Instrução é aquele que controla os desejos da língua, do estômago, né? Dos órgãos genitais. Então tem essa coisa de controlar a língua, de você saber maneirar. Mas como ela falou, às vezes a pessoa também, enfim, a comida não é muito, né? Às vezes não faz nenhum exercício, enfim, tem um pouco da genética e tal. Mas em geral, realmente... Mas ninguém é perfeito também. De certa Sim. forma, eu quis falar isso. E sim. Porque você tem que olhar um guru e ver o comportamento dele em todos Mas os realmente, se você vê um guru com, né, 200 quilos, é meio assim... É estranho. Opa, É tem alguma coisa errada aqui, né? Se você tirar teu filho alimentar-se bem e vai um guru... Né, mas... Obeso. Hã? Tem alguma coisa errada, não tem? Você concorda? Né, assim, então, idealmente a pessoa deve. O meu guru é muito cuidadoso, ele está com 60, quantos anos agora? 60 e pouco, 65. Tudo isso já. E ele praticamente, ele me falou, assim, quando eu estava com ele um tempo atrás, ele falou, tô com o mesmo peso que eu tinha quando eu tinha 18 anos de idade.
Então, assim, sabe, ele se cuida muito com a alimentação Una natural. tentación, ¿no? Então, ele tem esse cuidado, assim, eu tento ter também. Enfim, acho que dá pra gente se cuidar e se manter. Até porque o corpo não é nosso, é de Cristo, então a gente deve manter a máquina bem. Até os sacerdotes, eu me refiro que talvez os gurus, de alguma forma, têm que fazer muito trabalho espiritual para sostener todo o que eles sostêm. Então, se você está meio assim desequilibrado, de alguma forma você trata de teu corpo as tentações, digamos, porque somos todos humanos, por mais que seja guru, Também está uma obra em progresso. Né? Ok? Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Hare Krishna. Krishna.